Bem, amigos, bom dia! Como estão vocês? Tudo bem? Eu sou o Roque Paulo Santos, analista aqui do Entrando em Ação. Esse é mais um call de abertura, você já sabe. Aqui, todos os dias de segunda a sexta-feira, nós começamos sempre com as principais informações do mercado para que você tenha aí um excelente dia de negócios. Hoje, segunda-feira, dia 13 de novembro, uma semana que vai ser intercalada ali por um feriado na quarta-feira, o feriado do dia 15 de novembro, proclamação da República, mas ainda assim vai ser uma semana com bastante dados de balanços ainda, a gente tem alguns indicadores importantes, o mercado vai seguir mesmo a gente aqui com apenas 4 dias úteis, mas como sempre no início do vídeo aqui, vou pedir a você que deixe seu like no vídeo, é extremamente importante para a gente, é assim que a plataforma do YouTube entende que esse é um conteúdo relevante, vai ofertar esse conteúdo para um número maior de pessoas, isso vai fazer com que o nosso canal cresça cada vez mais. Além disso, vou pedir para você ficar à vontade aí em relação à área dos comentários, pode deixar aí uma pergunta, uma sugestão, uma crítica, um elogio, vai ser sempre muito bem-vindo e também ajuda no nosso engajamento. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações para ser avisado sempre que tiver um vídeo novo por aqui e compartilha esse vídeo aí com todo mundo, nos seus grupos, nas suas listas de WhatsApp. Tenho certeza que todo mundo vai ficar feliz de começar a semana se preparando bem aí para o mercado que já está aí em grande parte aberto, mas aqui no Brasil abre por volta das 10 horas os futuros ali às 9. Mas vamos lá, que tem muita informação importante. Na sexta-feira, nós tínhamos falado que na quinta o Powell tinha sido Powell, né? Como eu escrevi, inclusive, lá no meu artigo no invest.com, se você, inclusive, ainda não segue o meu artigo lá, você pode se inscrever lá, no invest.com. Todos os dias eu também escrevo um artigo nesse portal, que é o maior portal de notícias do mercado financeiro do Brasil. Mas eu disse lá no meu artigo na sexta-feira que na quinta, na fala do Jerome Powell, ele tinha sido Powell, né, na sua mais pura essência, porque o Powell ele tem esse papel de arrefecer aí as empolgações. Então ele foi extremamente claro quando ele disse, mas muito teórico ali, bem by the book mesmo, que se tiver necessidade de aumentar a taxa de juros, ele vai aumentar. Isso é bem óbvio, o mercado sabe disso, mas é a função dele de conter aí a euforia. Então, na sexta-feira, o mercado meio que ficou chateado, porque esperava ouvir uma confirmação, ouvir o Powell falar assim, acabou o ciclo de alta, como diz o motinha da Genial, que eu gosto muito, assim, pode chamar o Zé Delivery que a festa vai começar. E ele não pode fazer esse papel, né? O mercado queria, mas não é a função do Powell. Ele veio de maneira bastante legítima, colocando ali na mesa, porque todo mundo, no final das contas, já sabe que se precisar levar a taxa de juros, ele vai levar. Mas na sexta-feira, não. Alguns membros meio que trouxeram essa interpretação da fala do Powell para o mercado ficou extremamente animado. E os índices aí, eles tiveram um desempenho na sexta-feira fabuloso. Além disso, lógico, até pela própria confirmação da fala dos membros do Fed, os Treasuries, principalmente as pontas mais longas da curva, elas arrefeceram. Isso também ajudou, mesmo com o relatório da Universidade de Michigan apontando que a inflação permanece acima do que ela deveria estar e que isso, de uma certa forma, implica em dificuldades para alcançar a meta dos 12%, mas o mesmo relatório trazia indicativos ali de que, mesmo ainda estando acima, a inflação ela vem arrefecendo, ela vem na direção da meta, né? Então, tudo isso combinado fez com que Dow Jones fechasse no alto espetacular de 1,15, fazendo aí um fechamento semanal virando para o positivo em 0,65. O S&P fechou com alta de 1,56, finalizando a semana com 1,31. E o Nasdaq fechou no alta de 2,05. Era o único que já vinha positivo na semana, fechou a semana aí com 2,37. Então a sexta-feira foi, para o mercado, foi excelente, mas a bomba veio após o fechamento do mercado. A Moody's, que era a única das 3 principais agências de análise de risco que mantém o rating dos Estados Unidos em AAA, ela rebaixou a perspectiva desse rating, de neutro para negativo. É importante a gente lembrar que a Standard & Poor's, a S&P, mantém os Estados Unidos em AA+, desde 2011,
Foi um terremoto quando o S&P anunciou esse rebaixamento e ainda não alterou. Né? E em maio desse ano, em meio ali, vocês devem lembrar, a gente já estava por aqui, aquela crise ali entre democratas e republicanos em relação à elevação do teto da dívida. A Fitch também fez o seu rebaixamento também de AAA para AA+. E agora a Moody's acendeu o alerta, os Estados Unidos deixaria de ter, então, qualquer nota AAA do seu risco soberano. A Moody's fez isso alegando que não há um consenso, não há um plano para o contingenciamento da elevação da dívida americana. Essa dívida ela permanece crescendo e isso significa uma elevação da incapacidade de pagamento, né, da probabilidade de um eventual calote. Essa semana já vence mais aí um estágio daquela medida provisória que nós vimos no meio do ano ali, que resolveria as questões fiscais de teto da dívida para manter o governo funcionando nesse ano. A gente sabe que na virada do ano aquela medida totalmente ela se extingue e mais uma vez nós vamos ter os Estados Unidos aí claudicando em relação à questão da elevação do teto da dívida. Inclusive nós vimos na semana passada que um leilão lá de tesouro nos Estados Unidos, ele não teve tanta procura assim. Isso é ruim. E isso é exatamente o que eu bato sempre por aqui em relação ao Brasil, mas a gente vai falar disso aqui já já. No Brasil, na sexta-feira, nós tivemos a divulgação do IPCA. O dado veio abaixo das expectativas, veio 0,24, quando a expectativa era de 0,29, veio abaixo, inclusive, da leitura de setembro, que foi 0,26, faz com que o acumulado de 12 meses caia de 5,19 para 4,82. Isso é extremamente positivo, fez com que, inclusive, a leitura do mercado em relação à expectativa das próximas reuniões do nosso Copom permanecesse aí em corte de 0,5, tanto para dezembro como para janeiro, nos patamares mais elevados. Isso é extremamente positivo para a gente aqui. E lógico que o comportamento dos treasuries nos Estados Unidos, no cenário externo, mais dados de inflação, fez com que o nosso DI aqui ele desse mais uma recuadinha, fechou a semana em queda em relação à semana anterior. E aí volto a falar, pegando o gancho lá do que eu disse dos Estados Unidos, falo também aqui em relação ao nosso Brasil, a importância do fiscal, né? O controle de despesa, controle de gastos. Não dá para ser um governo gastão, porque isso vai implicar, lógico, se você não tem uma capacidade clara de pagamento dessa dívida, isso vai impactar nos juros que o mercado vai cobrar de você. Eu dou uma explicação até um pouco mais detalhada em um dos vídeos na semana passada, se eu não me engano, na quinta-feira. Esse combo aí fez com que o Ibovespa tivesse um desempenho espetacular também na sexta-feira. O mercado voou, abriu, a abertura praticamente ficou na mínima do dia e o fechamento foi praticamente na máxima do dia. Fechamos inclusive no melhor patamar desde agosto desse ano, uma alta de 1,29%. O mercado realmente voou, ajudado também por resultados ainda do calendário de balanços, ajudado também ali pelo comportamento do petróleo, fez com que o Petrobras performasse um pouquinho melhor, mas foi isso na sexta-feira. Então vamos ver como é que foram aí os dados de fechamento na sexta-feira e como já está o mercado nessa abertura hoje, segunda-feira. Lembrando que hoje tem Boletim Focus, daqui a pouquinho, por volta das 8h30, o Boletim Focus vai ser divulgado. Com essas novidades, podemos ter novidades aí em relação à questão do IPCA e de Selic, não é garantia, mas assim que sair, eu coloco lá no Instagram para vocês verem quais são como vieram os principais dados do Boletim Focus e amanhã a gente comenta por aqui. Mas vamos ver aí como é que está o mercado nesse momento. Então, como eu disse, o Ibovespa fechou com uma alta aí espetacular de 1,29 na sexta-feira. Sexta-feira normalmente é um dia de menor liquidez e menores volumes, não é? Cotado a 120.568, ou seja, rompeu ali a barreira dos 120 mil pontos. 19.800 era uma resistência importante. O mercado passou, vamos ver como é que o mercado vai se comportar hoje também, em função justamente dessa notícia que veio do rebaixamento da perspectiva de nota lá dos Estados Unidos. Puxando as altas, nós tivemos o Grupo Soma fechando com a alta de 6,62, na sequência MRV a 6,30. Puxando as quedas, nós tivemos o Local Web que caiu 5,29 e Lojas Renner que caiu 4,35.
O dólar futuro fechou em queda de 0,32, cotado a 4,912. Vamos ver como é que está o nosso calendário de hoje. O dia de hoje ele vai ser bem fraquinho, exatamente. Tem só, acho que estoque de petróleo, né? É o que nós temos. Na verdade, até acabou de anunciar aqui que esse dado sai de hoje, ele vai justamente para amanhã. Então nós vamos ter estoques de petróleo nos Estados Unidos, estoques de petróleo bruto, será divulgado amanhã. Hoje o nosso calendário de principais notícias está realmente absolutamente vazio. Deixa eu ver o que a gente vai ter de balanços aqui importantes para essa segunda-feira. Vamos ter Itaúsa, vamos ter XP, vamos ter Localiza, vamos ter JBS, Raizen, Cosan, CSN Mineração, Brasil Foods, Natura, Eneva, Comgás, Magazine Luiza, Bradespar, Mafrig e Dux Oncoclínicas. Então, hoje tem bastante resultado aí para ser divulgado. Vamos ver como é que está aqui agora o mercado, então. Minério de ferro já fechado, lógico, com alta de 1,39, isso pode ajudar Vale no dia de hoje. O petróleo vem em queda de 0,07, é praticamente um 0 a 0, mas uma quedinha sempre é bem-vinda, também pode ajudar Petrobras. Moedas, nesse momento, peso mexicano caindo 0,37, zarraço africano no 0 a 0, né, subindo 0,01, rublo subindo 0,29, lira turca caindo 0,23, dólar australiano subindo 0,36, o dólar neozelandês caindo 0,02. DXY, nesse momento, em queda de 0,09. Vamos ver como estão as bolsas na Ásia. O Nikkei já fechou em 0,01 de queda. Em Hong Kong, alta de 1,59 e Xangai, o CSI 300 fechou em queda de 0,20. Na Europa, mercado aberto nesse momento. Paris subindo 0,52, Frankfurt subindo 0,33, Madrid subindo 0,71, Londres subindo 0,61, Eurostoxx subindo 0,57, futuros americanos todos em queda. Talvez aí reflexo justamente do rebaixamento aí da expectativa de nota por parte da Moody's na sexta-feira. Nasdaq caindo 0,27, Dow Jones caindo 0,02, S&P Futuros caindo 0,19 e o nosso ETF de bolsa, o EWZ, por lá não tenho ainda dado de pré-abertura. Por hoje é isso. Então desejo a todos vocês aí uma excelente semana, bons negócios. Vamos ficar atentos aí, como eu já falei, em relação ao comportamento do mercado depois desse rebaixamento da nota americana. Não rebaixamento da nota americana, não. Rebaixamento da perspectiva, ou seja, do viés da nota americana por parte da Moody's. E também ficar atentos ao Boletim Focus, tá certo? Então, a todos vocês um abraço e, como eu digo sempre, é hora de entrar em ação.